tinha nem o negócio de subir na van, né? Hoje em dia tem aquele batentezinho para subir na van, antes não tinha não. Eu tive que providenciar uma escadinha para ela poder subir na van, uma escadinha que o irmão me arrumou. Ela subia com todo esforço, mas não perdi, irmãos. Então todos os dias são dias abençoados na presença do Senhor, irmãos. Mas hoje é um dia especial, né, na minha vida, na vida da minha esposa e da nossa família, porque é o aniversário da minha esposa nessa noite de hoje, né, nesse dia de hoje, é o aniversário dela. E aí, irmãos, eu passei o dia todo hoje me lembrando, né, tudo que nós já passamos nas nossas vidas, tudo que nós já enfrentamos nas nossas vidas. A Bíblia fala que Deus, ele criou a mulher, não tirou uma parte, não foi da cabeça, né, para que a mulher não esteja por cima, mas também não foi dos pés, para que a mulher esteja por baixo, sendo humilhada, pisada, não. A Bíblia fala que Deus, ele tirou ali do lado, né, do homem, da costela, foi do lado, para a mulher ser ajudadora, auxiliadora, isso representa isso, do lado para estar ao lado, caminhando junto do homem, né, ajudando, sendo ajudadora, auxiliadora, irmãos, completando o homem. A mulher veio para completar o homem, porque a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Mas teve uma coisa que Deus criou que ele viu que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Então far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Lá no original também, esse idônea significa aquela que serve perfeitamente para o propósito, irmãos. Aquela que serve perfeitamente para um propósito. E aí quando fala que a mulher tem que ser submissa, é porque a mulher, irmãos, não é porque a mulher é menos inferior, não. Fala que é porque, nós aprendemos que é porque a mulher, ela tem uma submissão. O homem tem uma missão e a mulher está debaixo da mesma missão. Deus, ele criou o homem e deu uma missão para o homem. E a mulher está debaixo dessa mesma missão, é uma submissão. Assim como um comandante, tem aqueles que são submissos a eles ali, mas todos lutam por uma só causa. Não é um lutando contra o outro, não é um querendo ser melhor do que o outro, não. É apenas funções diferentes, mas por uma só causa. A mulher também é assim. A mulher tem uma função diferente, mas é lutando pela mesma causa. É ajudando o esposo, é cuidando dos filhos, e no caso, né, do meu caso, que sou pastor, ajudando o pastor a cuidar da igreja também. Eu já falei isso uma vez e sempre repito. Primeiramente Deus, mas se não fosse minha esposa e meus filhos, eu não teria estrutura e nem forças para estar até hoje nessa obra, irmãos, não teria. Então, quando eu e minha esposa nos conhecemos, nós não tínhamos nada ainda. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tem nos abençoado aí. Mas quando eu e minha esposa nos conhecemos, começamos a namorar ali, né? Passou um pouco, ela ficou grávida. A gente era sem juízo nenhum. Não tinha nada, e a gente era do mundão. Ninguém era evangélico, ninguém era crente. Então, passou um pouquinho, ela ficou grávida da Suzane. Quando ela ficou grávida da Suzane ali, e eu tinha vontade de ter um filho, eu não queria nem saber das consequências. Eu quero ter um filho mesmo. Então, irmãos, o que acontece? Mas a gente não tinha juízo. Aí, quando ela ficou grávida, aí nós vimos a necessidade já de tomar uma responsabilidade e de morarmos juntos. Mas aí vem a pressão também, pressão dos pais, agora vai ter que assumir isso tudo, né? Mas aí o que acontece? Quando nós fomos morar juntos, nós não tínhamos nada. Não tinha nada assim de bens materiais, não tinha casa, não tinha nada, irmãos. Aí eu fui morar lá em Águas Lindas com ela. Lá em Águas Lindas 2, Mansões Odisseias, não sei se os irmãos conhecem ali, mais ou menos. Mas nós fomos lá para Águas Lindas 2, só que Águas Lindas 2 não era, isso tem mais de 20 anos, irmãos, 21 anos atrás, né, por aí. Então, Águas Lindas não é como é hoje. Lá era só poeira. Era uma casa aqui, outra casa 500, 1000 metros depois. Era mato e poeira o tempo todo. Os ônibus que iam para lá, era um ônibus que se chamava Transprogresso. O nome era Transprogresso. Mas, irmãos, a poeira era tanta nesse ônibus, quando a gente pegava esse ônibus, que até mesmo os cobradores e os motoristas tinham que usar máscaras. Nesse tempo não tinha pandemia, né? Mas nesse tempo o cobrador e o motorista tinham que usar máscara dentro do ônibus de tanta poeira que era. E quando chegou lá, nós não tínhamos nada. Quem foi que começou a nos dar as coisas, irmãos? Foi minha avó. Minha avó que foi dando ali um fogão. O que mais que ela deu, irmão? Um fogão? Deu quase, foi tudo, né? Foi tudo usado, mas... Então, irmãos, começou a dar ali fogão, cama, colchão. E ali nós começamos, né? Com muita dificuldade. Então, hoje em dia, muitas vezes as pessoas veem a gente aqui, né? Bem, já tem uma casinha, graças a Deus.
estamos aí, graças a Deus, sendo abençoados. Tem até esse ministério aqui cuidando desse ministério. Mas no começo só Deus sabe o que nós passamos. Quando nasceu a Suzane, que ela ficava doente, aí o que tinha que fazer? A gente tinha que pegar ali uma passagem, às vezes até arrumava emprestado o dinheiro da passagem, corria para o hospital de Ceilândia, porque só tinha o dinheiro da passagem. Chegava no hospital de Ceilândia, atendimento sempre foi demorado, aí a gente começava a ficar com fome. Quando a gente começava a ficar com fome, aí o problema piorava, porque nós não tínhamos nada de comer. Só não tinha dinheiro para comer, né? Só tínhamos indo com a passagem. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Olha os mistérios de Deus. E aí que eu comecei a observar uma coisa. Comecei a observar umas pessoas que iam lá para o hospital para ficar entregando um caldozinho, uma sopazinha, entregando lanche. Quando eu comecei a observar, observei que ali era o pessoal da igreja que entregava. Então, quando a gente ia só com o dinheiro da passagem, era o evangelismo de rua ali, que acabava suprindo a nossa necessidade de se alimentar naquele momento. Então, veja como Deus é maravilhoso, né? Naquele tempo, irmãos, nós precisávamos do evangelismo. Hoje em dia, Deus nos deu oportunidade e capacidade de evangelizar também essas vidas. Hoje em dia, somos nós que entregamos a sopa, né, para a glória e honra do Senhor Jesus, tudo com as providências de Deus. Então, eu entendo que daquela maneira ali já foi uma maneira de Deus trabalhar também nas nossas vidas. Mas aí minha filha adoecia, nós tínhamos que pegar o ônibus de volta, chegava tarde em casa e no outro dia tinha que acordar 4 e pouco, 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado para vir trabalhar no plano também. Então não era fácil. Eu lembro do tempo que eu trabalhava, fazia hora extra também, e nas horas extras a gente recebia um ticket. Esse ticket, irmão Nazareno, ele era de R$4 e pouquinho. Era 4 e alguma coisa, se eu não me engano, R$4,50. Mas, irmãos, nesse tempo, R$4,50 dava para comprar meio quilo de carne e algumas verduras. Teve um tempo que dava para comprar até 1 quilo, né? Mas nesse tempo ele dava para comprar até uma carninha e uma verdurinha, ó, irmãos Marina, dava para comprar. Aí eu tinha um Voyage também, eu tinha um carro. Aí, certa vez minha mãe chegou lá em casa. Aí eu falei para ela: mãe, tô precisando de umas coisas aqui, eu vou lá no Tatico comprar umas coisas. E ela: você vai comprar com o que, meu filho? Eu com o ticket que eu ganhei hoje. Com o ticket de R$4,50, você vai lá no Tatico com R$4,50 só para comprar umas coisas? Aí eu fiquei triste, falei: oxe, minha mãe desfazendo do meu ticket, olha só. Minha mãe desfazendo do meu ticket, irmãos. Dá para comprar uma carninha, uma verdurinha, né? Mas aí, irmãos, eu ia, tinha gasolina no carro, e chegava lá no Tatico, comprava um pouquinho de carne, umas verdurinhas, e voltava para casa, e voltava todo feliz ainda, porque tinha conseguido comprar. Então, note que não foi fácil, mas nós tivemos que enfrentar tudo isso, todas essas dificuldades. Tinha tempo, irmãos, que faltava mesmo dinheiro ali, tinha que ficar pegando emprestado, e aí pegava empréstimo, limite do banco, cheque, e aí o nome sujava. Muitas dificuldades nós fomos passando. E é claro, com a nossa imaturidade também, tivemos muitas brigas também, tivemos discussões, né? Não existe família perfeita, não existe aquela família de margarina, ainda mais estando no mundão. Então tivemos também nossos momentos de imaturidades. Teve um tempo que nós passamos resolvemos até ficar um tempo separados, distantes. E eu tinha dentro de mim assim: eu não quero mais saber de estar casado, eu quero me separar, eu acho que eu nem amo essa mulher direito. Pensava assim, irmãos, eu acho que eu nem amo ela direito. Irmãos, só foi a gente se separar para mim saber o tanto que eu amava ela. Porque às vezes nós só damos valor quando nós perdemos. Aí nós resolvemos vir para o Setoró de volta, não estava tendo condições. Ela foi lá para Ceilândia, eu fiquei aqui no Setoró. Irmãos, foi ali que eu comecei a sentir muita falta. Senti falta da minha esposa e senti falta da minha filha também, meus irmãos. Ia lá, ia buscar minha filha. Quando chegava, né, devolvi, irmãos. Muitas vezes eu voltava para casa com dor no coração e muitas vezes eu me encontrei chorando. Foi ali que eu descobri o tanto que eu amava minha esposa. Então passamos por um momento assim também. Necessário isso também nas nossas vidas, até que voltamos a morar juntos de novo. Quando voltamos a morar juntos de novo, fomos para um barraco lá na 4. O barraco, irmãos, era um barraco assim que realmente não tinha muitas condições não. Eram as paredes todas mofadas, a gente lembra, né, gente? Lá na 4. As paredes todas mofadas, as paredes eram todas verdes, né, daquele lodo que dava. Chovia, chovia e ficava aquele lodo assim, irmãos. E aí foi começando a dar problema respiratório, essas coisas. Irmãos, passamos muita dificuldade. Mas aí, eu já tinha um propósito nas nossas vidas, fomos ali vivendo, superando todas as lutas, superando todas as dificuldades, e eu me lembro que pouco antes de me converter, eu falava para minha esposa assim, falava: Nilma, o meu sonho
se fosse para mim assim, querer escolher um lugar para mim morar, eu queria escolher aqui na 6. Porque na 6 é uma quadra que eu gosto tanto, uma quadra que eu acho tranquila, eu gosto tanto aqui da 6. Só que, olha só que eu pensava assim, e assim que eu conseguir ter minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer é uma festa. Tava no mundão ainda, irmãos. Primeira coisa que eu vou fazer é uma festa. Vou comprar um monte de cerveja, vou comprar bebidas. E nesse tempo, irmãos, até drogas, né? A gente mexia até com isso. Eu vou comprar até drogas, a casa vai ser minha, eu vou fazer o que eu quiser e vou chamar ali meus amigos e nós vamos fazer isso. Olha só, irmãos. Como é que Deus, né, vai abençoar dessa maneira? Às vezes Deus até permite para trabalhar, para tratar em algo. Às vezes Deus ele dá o que a gente quer só para trabalhar em algo que a gente quer, que a gente precisa trabalhar nas nossas vidas, né? Então, quando eu pensava dessa maneira, irmãos, aí as coisas, né, só desandavam, só dava errado. Até que chegou um momento, começou a acontecer muitas coisas na minha vida, até que chegou um momento que Deus trabalhou de uma forma através da dor. Chegou o momento que eu entreguei minha vida para Jesus. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, aí Deus foi ali criando situações. Vou até resumir porque é algo muito longo. Mas, irmãos, Deus ele criou uma situação para dar uma casa e dar uma casa aonde eu queria a casa. Aonde eu tinha pedido lá na 6, Deus deu uma casa. Interessante também que hoje tem um parque lá, né? E eu falava para minha esposa também, eu vi aquelas árvores lá, eu falava, poxa, bem que ali podia ser um parque. Olha, irmãos, hoje em dia é um parque maravilhoso, né? Pertinho da minha casa, Olha, irmãos, então Deus, ele realiza os desejos dos nossos corações quando nós nos deleitamos nele. Só que antes, quando eu queria uma casa para curtir com os amigos, para fazer isso e aquilo, Deus não deu. Mas quando Deus deu essa casa, a primeira coisa que nós fizemos foi culto nos lares. Então, irmãos, só estou resumindo aqui, contando um pouquinho da história, para os irmãos saberem o que Deus fez nas nossas vidas, e também para contar, irmãos, que hoje em dia nós estamos bem, graças a Deus. Mas essa guerreira já passou por muitos momentos difíceis do meu lado também. Eu agradeço a Deus por todos os momentos bons, mas os momentos ruins também eu agradeço, porque eu sei que foi algo que Deus tinha que trabalhar nas nossas vidas. Agradeço pelos acertos, mas agradeço muito pelos erros também, que através dos erros nós aprendemos a nos amar cada vez mais. E vou dizer, irmãos, hoje o mais importante nas nossas vidas, no dia de hoje, o mais importante é que a paz e o amor está aumentando cada vez mais no nosso lar. Eu sei que teve muitos que duvidaram, eu sei que teve muitos em algum momento, né, quando a gente estava ali enfrentando uma situação difícil, que os irmãos acompanharam aqui, eu sei que teve muitos, não estou falando dos irmãos daqui não, os irmãos daqui enfrentaram junto, né, tiveram coragem e acreditaram, mas eu sei que muitos que estavam de fora, duvidaram, falaram, agora já era, agora esse casal acaba, agora essa família acaba, mas para a glória e para a honra do Senhor, irmãos, Deus ele só permitiu situações para que o amor aumentasse cada vez mais, e hoje eu posso dizer que eu amo. Hoje eu posso dizer, né, que eu amo a minha esposa, irmãos. Hoje eu posso dizer que eu estou aqui, graças a Deus, e a essa guerreira também, que essas portas estão abertas também, porque ela me deu força nessa hora. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem aplaudir bem forte nessa noite? Vou pedir para o meu irmão Jesuíno, né, está aqui no teclado, que nós vamos estar cantando os parabéns nessa noite, né? Vamos estar cantando os parabéns nessa noite. Nosso irmão Jesuíno vai estar aí, porque como eu falei, sou desafinado até nos parabéns. E os irmãos nos ajudem aqui a estar parabenizando, cantando os parabéns para minha esposa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fique à vontade, irmão Jesuíno. Aleluia. Vamos cantar os parabéns bem alegre. Amém? Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. De novo. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe
felicidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Glória a Deus. Agora os irmãos entendem porque eu estava enrolando tanto, né? Qualquer hora eu vou contar um testemunho mais detalhado, irmãos, porque é bênção do Senhor, mas eu estava mesmo enrolando para chegar esse momento. Ela